Bom dia, tudo bem, vereadora? Bom dia, Dirley Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, e todos que estão aqui nessa mesa hoje. Obrigada pela oportunidade de vir conversar mais um pouquinho. Agora, nesse momento de finalização, de balanço, avaliação do que foi esse mandato que prometeu e cumpriu ser um mandato educador, ser um mandato feminista, ser um mandato antirracista e que mobilizou muitas pautas aí no Legislativo brusquense. Ô Marlina, você saiu de 753 votos. Foi. Para 1.119. 1.119, ou seja, você teve um crescimento bacana, foi assim, do ponto de vista matemático e político, porque você obteve, ou seja, você alcançou um público além daquele que é seu, sim, digamos, né? Sim. O que, agora, para sua infelicidade, o partido acabou no todo não fazendo legenda, não conseguindo alcançar o segundo vereador. Uhum. Como é que vai ser agora a sequência tua, não mais como vereadora? Imagino que você vai continuar militando, vai continuar na política? Com toda certeza, Dirley, a política é algo que faz parte de mim e que, quando tive a oportunidade de vivenciar essa experiência de vereadora, só reafirmou algo que eu gosto muito de fazer, que é estar na linha de frente, fazendo a representação das vozes das pessoas, trazendo os temas que a população tinha. E o Partido dos Trabalhadores tem muito a fazer, tem muito a conquistar, tem muito trabalho pela frente, né? Nós temos aí um mandato da Beth Essel, que nós nos colocamos à disposição para ajudar, há um compromisso de continuidade e já a Beth se colocou à disposição e também já está participando de movimentos e pautas, por exemplo, como a pauta da tradição gaúcha. Vou lhe dar um exemplo, que é uma pauta que a gente iniciou, mas que é uma pauta que vai ser aí tocada pela Beth a partir do ano 2025. Então, a gente vai estar acompanhando, vai estar vivendo a cidade, porque se tem uma coisa que eu sei fazer e sempre fiz ao longo da minha vida, é viver a cidade de Brusque, né? Seja pela educação, depois como vereadora. Então, eu sou aquela pessoa que, por exemplo, mora no Rio Branco, come no restaurante do Rio Branco, vai na academia do Rio Branco, faz compra nos mercados da cidade, passeia, consome cultura na cidade. E por fazer isso, eu conheço a realidade da cidade e tenho propriedade para continuar fazendo a luta, fazendo a discussão. Na educação, que é uma das bandeiras e das estruturas do meu mandato, eu sou uma servidora efetiva do quadro do Magistério Público Municipal como coordenadora pedagógica de um CI, o Pequenos Pensadores do Guarani. E os problemas da educação, eu vivo ele e acolho os dos meus diferentes colegas. Então, eu sou alguém que está na cidade, né? Ô Marlina, eu acompanhei todo o teu mandato na Câmara de Vereadores. Aliás, acompanho o Legislativo de Brusque já há 18 anos, viu, Odilei? E você foi como é que existe um ditado, algo fora da curva. Eu diria o seguinte: todo partido tem, como obviamente você bota um time para disputar uma eleição, mas todo partido, não vamos ser hipócritas aqui, tem os seus candidatos para eleger. Na tua eleição, pelo menos a leitura que eu fiz e outras pessoas, o foco do PT não era te eleger, era eleger o Sedenir Simon na época, né? Que hoje é o partido do presidente, aliás, não é o presidente, hoje é o Paulo presidente, né? Isso, Paulo. O Sedenir era o foco, assim, pela experiência toda, e você acabou sendo a surpresa, né? Uhum. E eu lembro que muitas pessoas comentaram, e você manteve isso ao longo do teu mandato, você foi uma espécie de ruptura entre o PT, o PT histórico, aquele PT mais, como é que eu posso te dizer? Você destoava de perfis como, por exemplo, do Valmir Ludwig, da própria Marli Leandro, do próprio Vec, que passaram pela Câmara, que era um perfil mais extremo, assim, né? Você sempre foi a pessoa mais do diálogo e conseguiu imprimir isso.
É um perfil do PT, é um novo momento do PT, porque, como eu disse, eu pelo menos fiz essa leitura, embora você não abandonou as bandeiras, né, que você defendeu tudo, mas eu particularmente fiz essa leitura, que você veio de uma forma diferente, destoando desse perfil de outros representantes do Partido dos Trabalhadores, que era um perfil mais de diálogo, mais de conversa, não do ataque, enfim. É uma nova era que o PT está vivendo, ou isso foi algo teu mesmo, construído nesse tempo? Eu acho que faz parte da conjuntura política, né? Eu fui eleita aos 37 anos, então isso diz de uma mulher, isso diz de ser uma pessoa jovem também, né? Politicamente falando, isso diz de outras vozes se somando à esquerda, engrossando essa esquerda e que vai fazendo um recorte, né? Aonde a gente vai pensando política de uma forma geracional, porque nós não somos aquele grupo que fundou o PT lá na década de 80, nós Sim. não somos. Geracionalmente nós mudamos. Nós temos os princípios partidários que nos levam ao combate, à erradicação da pobreza, da desigualdade social, seja ela qual for, dos princípios daquilo que traz dignidade à vida, como a moradia, a segurança, o emprego, a renda, o trabalho, o bem viver, a vida, né? Então, nós não abandonamos isso, mas nós não somos aquela geração fundadora do Partido dos Trabalhadores da década de 80. Então, eu acredito que não só a minha eleição no ano de 2020, mas a eleição de uma juventude expressa especialmente em pessoas mais jovens, em pessoas, por exemplo, em mulheres negras, em pessoas do público LGBTQIA+, em pessoas vindas dos povos originários, como indígenas, que nós temos pelo país inteiro, pessoas eleitas assim, que expressam e dizem de um novo momento político. Um momento político, porque eu sempre fui uma pessoa, Valdomiro, que eu escolhi o Partido dos Trabalhadores para fazer política, para me filiar, e é no Partido dos Trabalhadores que eu quero fazer política. Não há um outro lugar. Mas eu sou crítica. Eu faço a leitura política, eu faço a leitura sobre transformação social, né? Sobre, inclusive, transformação política. E é sobre isso. A minha eleição, eu acho que diz sobre isso. Diz sobre onde essa geração quer ir, né? E a forma que quer fazer política. Agora, Marlena, fala um pouco sobre a tua experiência sendo a única vereadora declaradamente de oposição dentro da Câmara. Você fala sobre o momento político. Inclusive, com discursos muitas vezes contundentes, até crítica em rede social também, que a gente até já repercutiu algumas vezes, até post no Twitter também, de algumas situações. Como é que foi essa experiência? Foi muito importante, e se tem algo que o meu mandato pode deixar de legado para essa cidade, é a experiência de ter sido única oposição. Eu iniciei o mandato desta forma. Eram 13 vereadores de situação de base, era um vereador independente e era eu colocada como oposição. O vereador da oposição tem a sua vida 356 milhões de vezes mais difícil. Não que eu seja maltratada pelo secretariado ou algo, sempre fui muito bem respeitada. Acredito que tenho o respeito da classe política desta cidade. Sempre fui muito bem tratada, muito bem respeitada, sempre pude conversar. Mas que fácil não é a vida de um vereador de oposição, não é? E você fazer política desse lugar, sendo sozinha, indo para a tribuna defender coisas que só você defende, trazendo pautas que são tratadas de repente assim, quando eu levo, vou dar um exemplo, eu levo desde o início do meu mandato a questão da creche, né? Que a creche no nosso município é um problema. É um problema que essa cidade vai ter que encarar. Sobretudo agora que a rede municipal de Brusque estará ofertando vagas que, historicamente, desde que eu estou nesta rede,
a gente não faz isso, que é ofertar meio período para berçários e infantis 1, por exemplo. Que eram integrais. Então, quando eu chego e começo a problematizar a creche, por exemplo, os meus colegas, a classe política, o poder executivo diz assim, não, nós vamos resolver comprando vagas de creche. E eu dizendo, não é possível, nós não temos, não há por onde... Não. Aí vem a situação e diz, sim, nós vamos resolver comprando. Tá aí o problema, até hoje. Então, eu acho que... Eu dei o exemplo da creche, mas eu fiz 10 mil outros exemplos eu poderia dar sobre a importância de ter uma oposição que traz para a população o contraponto, o outro lado. Que traz para a população outros elementos. E eu acho que isso eu consegui fazer. Marlina, eu quero conversar com você ainda, o nosso tempo aí é nosso adversário, mas vamos tentar falar sobre saúde, né? Você que está ali na comissão... Sim. Você está nessa comissão, né? A Comissão Especial de Saúde. Perfeito. Por gentileza, nos fale, como é que está a situação da saúde do teu ponto de vista? O que você está acompanhando ali sobre os números, né? Nós já tivemos algumas situações lá na região do Limeira, com servidor público, inclusive, você está lembrado disso, né? Uhum. Tivemos aí essa unidade ali que foi inaugurada recentemente próximo à Unifeb, a movimentação, essas parcerias com os hospitais, o Dom Joaquim e o Azambuja, enfim. Como é que está terminando o ano na saúde, pelo que você está observando ali nos números? Eu vou usar uma expressão aqui. Muita força de pano quente. Bem gaúcha, né? Pano de Erechim, você é de Erechim. Muita força de pano quente para manter o negócio ali. Entendeu? O que você quer dizer com isso? Força de pano... muita atuação da gestão, muita energia dessa gestão para manter uma aparência de que o sistema ele está funcionando. Mas quando você vai para a realidade, a gente vê que não é bem assim que a coisa funciona. Então, por exemplo, hoje nós temos unidades básicas de saúde que funcionam até as 22 horas. Certo? Nós temos um PA, um PA que a nossa cidade, então, finalmente passa a ter esse atendimento. Nós temos a questão de uma grande... a partir da intervenção do governo federal, nós tivemos uma grande mudança. Então, aquelas reclamações do início da criação dessa comissão, a falta de médico, a falta de horários, enfim, nós tivemos então, por exemplo, 29 equipes de saúde, né, nas unidades básicas. Então esse cenário que eu te dou, essa ingestão aí de financiamento, a possibilidade de ampliar quadro, isso trouxe um lugar para a saúde de Brusque, não tenha dúvida, mas ainda continuamos na questão da gestão. A gestão da saúde, a gestão das pessoas, a gestão dos servidores, né? A questão da gestão do tempo, a gestão do horário, do atendimento, das filas. A gente ainda está diante desses problemas. E esse tipo de questão só vai melhorar quando nós tivermos, de fato, encarar os problemas que a gente tem, ouvindo a população e tentando criar protocolos de ação. Então, hoje, por exemplo, se a gente tem ainda pessoas que fazem reclamação a respeito... eu estou indo e vindo, eu tenho que ser atendida, eu preciso ser atendida, mas... ainda continua aquela coisa de eu ser mandada para casa para eu ter que voltar num outro momento. Não vamos pensar que aquilo terminou. Aquilo gerou uma grande repercussão e nós estávamos onde? Num período eleitoral. Nós estávamos.
Para aquele momento, o pano quente funcionou, teve ações, o servidor foi responsabilizado, por exemplo, dos atendimentos que não aconteciam direito, mas agora passou e agora nós temos rotinas para organizar. E acho que o cuidado com esse servidor público da saúde, a capacitação, porque a rede municipal de Brusque tem uma grande lacuna no serviço público, que é a capacitação continuada dos seus servidores. Então, assim, no governo Paulo Êssel, eu que sou da educação, eu vivi uma experiência assim, como capacitação. Eu tinha constantemente formação sobre atendimento ao público, sobre cuidados que eu deveria ter, sobre o fato de eu não deixar uma mãe com a sua criança ficar pipocando de escola em escola para obter uma informação. E isso vai acontecendo nos demais setores, e principalmente o setor da saúde, que 50%, ao meu ver, 50% dos problemas da saúde de Brusque, a gente resolveria com a questão do atendimento, de uma boa explicação, de uma boa condução lá na frente de quem está ali atendendo. E não dá para responsabilizar, como essa gestão tem o hábito de fazer, o servidor. Tem que fazer meia-culpa, tem que capacitar esse quadro. E eu acho que ali a gente já organizaria. E a criação de protocolos claros e transparentes para a população. Onde é que já se viu os exames médicos ainda? Por exemplo, eu tenho uma linha tênue entre a saúde, por exemplo, do governo Paulo Êssel e as demais gestões que vieram acontecendo. Por exemplo, eu converso com um servidor e ele me diz assim, lá da saúde: há 15 anos atrás, Marlina, a pessoa vinha aqui, o médico solicitava exame disso, exame daquilo, exame daquele outro, ia para fazer o exame, não demorava, essa pessoa voltava, tinha fluxo. Quem entende de saúde, a gente sabe o que é fluxo na saúde. E hoje a gente tem uma quebra, hoje a gente tem uma demora, hoje a gente tem até pessoas das unidades de saúde que falam em limitação de número de exame que o profissional pode pedir ou não. Então, são questões que é organização de fluxo, criação de protocolos, e isso está onde? Na gestão. É menos mídia, é mais trabalho. Deixa eu explorar uma outra situação. Você falou no bloco anterior, até porque você é educadora, trabalha em CEI, sobre essa questão, e eu bati sobre isso na campanha eleitoral. Não bati, mas eu perguntei para todos os candidatos sobre a questão de vaga de creche, e aí você tocou nesse assunto que para mim é um assunto bem importante, que é essa questão do turno, de integral. 2 turnos, né? Que é turno integral para berçário e pro infantil 1, né? Depois ele pode ser para manhã de tarde. Qual é a tua visão sobre isso? Deixa eu só ir esticando o que faz o Rodrigo, perguntar ao Rodrigo. Eu recebi de um cidadão que cobrou esse horário da creche. O tal do plantão, né? O tal do plantão. Que muita gente que trabalha até às 18 tem que dar um jeito de pedir um amigo, um familiar para buscar a criança que está terminando o período até às 17 horas, é isso? Uhum. Então, como é que funciona exatamente para a gente entender por que se não pode esticar e por que a prefeitura... Aqui foi falado em relação à regulamentação relacionada ao horário do servidor público. Não sei se você entendeu, dentro disso que o Rodrigo pergunta, essa questão do horário aí também. São coisas diferentes. Então, vamos começar pelo plantão. Hoje, o plantão se apoia, as pessoas se apoiam no plantão, né? Para dar ele 30 minutos no início, 30 minutos no final, certo? Então, por exemplo, a aula começa às 7h30. Os plantões começam 7. As aulas terminam 17. Os plantões terminam 17h30. Apoia-se numa legislação que diz que a criança não pode ficar mais de 11 horas dentro da instituição. Essa é uma situação. E a gente tem que entender que apoiam-se em legislação para quê? Por quê? Com finalidade de quê? Se eu posso,
Eu não posso fazer menos do que a legislação, mas eu posso criar outros mecanismos para atender uma demanda da minha sociedade. Então vamos, por exemplo, para municípios como Blumenau. Município de porte grande no nosso estado, vamos para Itajaí. E vamos pensar que ali já tem possibilidades de atendimento de turnos que começam às 7 e terminam à 1, que começam à 1 e terminam às 19. Então, a LDB, que é a lei maior que rege a educação desse país, ela dá autonomia para que os sistemas de ensino criem mecanismos que vai atender a sua população. O que falta? Gestão e vontade política, Dirley. Se eu tenho, meu Deus do céu, olha para esta cidade, ó. Olha a potência do trabalhador, da trabalhadora, né? Olha os horários. Se tem um estudo, se existe um estudo na rede municipal que nos dê precisão sobre como é o horário do nosso público. As nossas famílias trabalham em empresas das 5 à 1 ou da 1 às 5 ou comercial? E aí eu vou te dizer, se a minha realidade exige, impõe horários flexíveis, por exemplo, o que eu, Marlina, pensando numa cidade moderna, numa cidade viva, numa cidade de qualidade, que eu acho sim que a família tem que ficar com essa criança, sim, sabe? Eu acho que uma família que trabalha das 5 à 1, se ela pode ficar com a sua criança, ela pode ficar à tarde com a sua criança. Essa criança precisaria ficar até 1 hora. Eu, Marlina, numa visão de gestão moderna e atendendo a minha comunidade, o que eu pensaria? Brusque precisa horários das 5 à 1, das 7 à 1, da 1 às 7 e comercial. Entendeu? Então, deixa eu dar um exemplo. Um casal, e eu conheço um casal que tem o pai e a mãe começando às 8 horas da manhã, horário comercial, até às 18 horas, e tem 2 crianças. Qual seria o horário ideal para esse casal que não consegue se adaptar a esse sistema? Ele tem que pedir para alguém da família lá buscar os filhos. Como é que esse casal, o que seria a tua ideia, por exemplo, um caso desse? Autonomia para que o sistema de ensino pudesse, a partir do estudo e identificação da realidade de onde está inserida essa creche, se é no centro da cidade, se a minha maioria das crianças são filhos de comerciantes, ter um horário estendido de plantão. Eu não acho que plantão tenha que ir a 8 horas da noite, mas o mínimo 19 horas a gente poderia estar pensando na nossa cidade. E aí sim, vai implicar em gestão de pessoas. Gestão de pessoas, reorganizar horários, isso tem que sentar a bunda na cadeira assim, tem que fazer cálculo, tem que fazer pesquisa. Afinal de contas, robótica, tecnologia, modernização, serve para quê? Serve para melhorar a vida da gente, serve para trazer resultados. Então, botar todo esse valor tecnológico que a rede municipal de Brusque tem, não tem? A rede municipal de Brusque há um valor, é um valor da gestão da rede municipal de educação, a questão da robótica, a questão da não é mais informática, da tecnologia, das mentes computadorizadas. Vamos fazer isso para pensar uma questão simples que é gerir pessoas. Ampliar horários que venham de acordo. E isso não tinha que ser... É aí que tá. Isso não tinha que ser uma demanda minha como vereadora, mas da sociedade. Da CIB, devia discutir horário, devia pensar isso, devia pensar creche, porque hoje, por exemplo, aí eu quero devolver a pergunta para as pessoas que estão me escutando também, as pessoas de casa. Hoje, vocês acham que esse horário de meio período para berçário, para infantil 1, para infantil 2, vai ajudar as pessoas? Vocês acham que isso numa cidade de gente trabalhadora, que a maioria da população é trabalhadora nessa cidade, é do chão da fábrica, é do comércio, é da facção, vocês acham que essas pessoas vão conseguir produzir levando o seu bebê para a escola para passar ou 4 horinhas da tarde ou 4 horinhas da manhã? É lógico que com essa quebra
para os novos que vão entrar, por exemplo, vai ampliar o número de vagas. É lógico. Mas a população vai ter qualidade, né, no cuidado das suas crianças? Não vai. Não vai. Sem contar que eu não tenho tempo para falar aqui, né, das questões pedagógicas. O que é fazer um pedagógico para um bebê que vai chegar na creche 1h da tarde? Me diga. Então, a gente tem questões, né, a ver, a pensar. Como foi dito aí, o tempo... Respondeu a tua pergunta, Rodrigo? Respondeu, é porque então, na sua visão, tem jeito. Claro! A questão é que, pelo entendimento, tem jeito, tem forma. Tem jeito, tem forma, tem que fazer estudo de realidade, tem que visitar experiências que deram certo e a gente não precisa ir para longe. Florianópolis, meu Deus, Aguabiruba. Aguabiruba tem um horário diferenciado. Vai aqui no lado, vamos conversar com o secretário. É interessante isso aí, e caiu justamente baseado em perguntas que chegaram até nós e não foram respondidas ainda. Eu vejo a resposta aqui da vereadora, e esse recorte tem que ser feito no momento que chegar aqui a secretária de Educação e a gente questioná-la sobre isso. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer em breve, viu, Valdomiro? Quando for chamada a secretária para fazer um balanço da educação no ano, mais uma vez, porque isso é uma questão que toda a vida chega pra gente aqui na rádio. Sempre. E não tem Claro, a resposta técnica e até aquela coisa judicial, aquilo que tem que, pela lei, que tem que cumprir, mas ainda... será que não é possível encontrar um meio? Tudo é possível. Existe uma coisa chamada vontade política. A técnica, ela caminha junto com a vontade política de fazer. Marlina, obrigado. Tá bom? Eu agradeço também a oportunidade, eu agradeço esta casa por, durante esses 4 anos de mandato, ter tido esse espaço de diálogo, espaço democrático, sempre pelas manifestações do qual eu tive a oportunidade de vir aqui fazer, a acolhida, né, de vocês, da Rádio Cidade, e aproveito a oportunidade para desejar a todas as famílias da nossa cidade, as pessoas que se informam pela Rádio Cidade, um feliz um feliz Natal. Ano novo também. Ano novo também, um feliz ano novo. E dizer assim, que alguém que faz 1.119 votos e não foi eleita, porque as pessoas ficaram chateadas, essas pessoas, eu acho que eu tive a oportunidade de conversar com muitas delas, mas dizer assim, não é só no espaço da Câmara que a gente faz política. Exato. A gente faz política na vida. E que elas tenham a serenidade e a tranquilidade de que eu sou um ser político. Obrigada.